Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosenilda e eu trago hoje para vocês um vídeo sobre a nossa segunda aula do segundo semestre. O assunto da nossa aula é grafia de palavras muito parecidas. Nós temos aí no primeiro quadrinho um título, O Lobo Sempre Mal. E diz assim nesse primeiro quadrinho: Puxa, vovó, que nariz, olhos e boca grande você tem? É para te devorar melhor. Já no segundo quadrinho, nós temos o lobo sempre mal. Puxa, vovó, que nariz, olhos e boca grande você tem? Você está acabando com a minha autoestima. No primeiro quadrinho, o lobo sempre mal, mal com U, não é isso? Vocês viram essa diferença, né? Mal com U e mal com L. No primeiro quadrinho, nós vemos aí os personagens, a Chapeuzinho e o lobo mal, e o diálogo da historinha tradicional do conto da Chapeuzinho e do lobo mal. Já no segundo quadrinho, nós temos aí uma temática sobre autoestima no segundo quadrinho. Vocês observaram então aí que o lobo mal diz que a Chapeuzinho tá acabando com a autoestima dela por dizer que ela tem os olhos, a boca e o nariz bem grande. Não é isso? Vamos fazer uma análise aqui da tirinha. Ela foi dividida em duas partes, como nós já observamos, né? A primeira refere-se à imagem tradicional do lobo em um conhecido conto de fadas. Como que é feita a associação com esse conto de fadas? No primeiro quadrinho, aí vocês observaram que nós temos a presença, não é, do Chapeuzinho, do lobo, e também temos o diálogo, o mesmo diálogo que temos no conto tradicional, onde o Chapeuzinho menciona que observou essas diferenças no lobo mau, e o lobo mau diz que vai devorar Chapeuzinho Vermelho. Essa é a versão tradicional. Já na letra B, temos aí o que significa mal nesse contexto. A palavra mal escrita com U. Vocês viram a diferença então aqui, mal com U e mal com L? A palavra mal no dicionário significa malvado, perverso, é o contrário de bom. Então, mal nesse contexto quer dizer que ele é malvado, perverso. Também podemos atribuir o significado, o sentido contrário da palavra bom. Na número 2, nós temos que observar a segunda parte da tira. Na letra A, pede para a gente procurar o dicionário o significado da palavra autoestima. Vocês conseguiram identificar aí? Então, a autoestima é uma característica de quem se valoriza. A pessoa está com a autoestima lá em cima, né? Então, ela está bem, ela gosta daquilo que é, de como ela é, independente se é alta, se é gorda, se é magra, se tem olhos grandes, não é isso? Nariz grandes ou boca. Então, independente de tudo isso, tem uma autoestima boa, tá certo? Então, na letra A, para a gente procurar. Então, essas características de quem se valoriza está feliz com a forma como é ou se comporta. Na letra B, por que a menina estaria acabando com a autoestima do lobo? Na letra B, vamos analisar aqui o segundo quadro. Bom, a Chapeuzinho Vermelho afirma que o lobo mau, né, tem olhos, nariz e bocas grandes. E o lobo mau não aceita isso. Acaba deixando ele com a autoestima lá embaixo. Na letra C, nesse contexto, qual seria o contrário de o lobo sempre mal? Vimos que a palavra mal com U significa o contrário de bom, ou seja, malvado, perverso. Já a palavra mal com L é o contrário de bem. Bom, então ficaria assim o contrário. O lobo sempre bem. Independente da Chapeuzinho ter mencionado essas coisas, se o lobo mal tivesse sua autoestima boa, se ele se aceitasse da forma que ele estaria sempre bem, né? O lobo sempre bem. Bom, nesse contexto, qual seria o contrário de o lobo sempre mal? Seria o lobo sempre bem. Agora conclua. Qual a diferença entre mal com U e mal com L? Mal com U é o contrário de bom, aí significa malvado.
e mal com L é o contrário de bem. Compreenderam então, gente? Então, no primeiro quadrinho nós temos aí a história tradicional do lobo mau, do lobo malvado. E já no segundo quadrinho, o lobo mau, mal com L, representando aqui uma cena de autoestima do lobo. Temos aqui na próxima atividade para vocês substituírem essas estrelinhas por mal com U ou mal com L. Lembrando, né, que mal com U é o contrário de bom e significa malvado ou perverso. Vocês podem substituir mal com U por bom e mal com L por bem. Bom, essas palavras, elas são muito parecidas e em certas regiões do país, inclusive, são pronunciadas de modo igual. Apesar disso, nós percebemos, né, pela historinha, que elas têm sentidos bastante diferentes e não podem ser confundidas na escrita. Assim como elas, outras palavras também costumam causar dúvidas, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, na letra A, B, C, D e E, nós utilizaremos mal com U e mal com L. Mal intencionado, mau caráter, mal educado, mal assombrado e mal humorado. Qual dos dois que eu vou utilizar? Mal com U ou mal com L em cada uma das opções? Faça a substituição pela palavra bom. Na letra A, mal intencionado, seria bem intencionado ou bom intencionado? É bem intencionado, certo? Mau caráter, bom caráter. Bem educado ou bom educado? É bem educado, é o termo correto. E mal assombrado, é bom assombrado ou bem assombrado? É bem assombrado, certo, gente? E mal humorado, é bem humorado ou bom humorado? Bem humorado. Bom, então nós teremos da seguinte forma: mal com L, mal com U, mal com L, mal com L, mal com L, nas três últimas opções, tá certo? Não esqueçam, gente, que elas têm na pronúncia o modo igual de serem pronunciadas, mas os sentidos são diferentes, beleza? Então, muita atenção, consultem um dicionário no momento de dúvida. Assim, nós temos outras palavras da nossa língua. Nesse caso, eu trago aqui para vocês a palavra mas e mais, mas e mais, traz ou traz. Bom, temos a primeira questão, a letra A. Eu precisaria ter mais tempo de descanso. Ela é minha melhor amiga, mas nunca dormiu em minha casa. A palavra, qual delas é mais ou mais, que é o contrário de menos? Bom, a palavra mais significa adição, então é o contrário de menos. A palavra mais é o contrário de menos e expressa a ideia de quantidade, enquanto a palavra mas tem o sentido de porém e introduz uma informação de sentido contrário ao que foi apresentado antes. Bom, gente, aqui é fácil a gente identificar qual delas utilizar. A palavra mas você pode substituir, ela tem um sentido por menos, e a palavra mas você pode trocar pela palavra porém, tá certo? A letra B, nós temos a palavra traz e traz. Traz com S, com acento, né? E traz com Z. O motorista traz as crianças em segurança. Esse traz é do verbo trazer. Então, ele vai ser escrito com Z e sem um acento. Olhou para trás, mas não viu o irmão. O rato traz doenças à população. Observaram, então, aqui, gente? O traz com Z e sem acento significa que é uma da forma do verbo trazer. A palavra traz, ou seja, traz com Z e sem o acento, é uma forma do verbo trazer e significa transportar ou causar. E já a palavra traz com acento e S, não é isso? Forma uma locução com para,
de ou por e significa atrás. Basta substituir, tá, gente? O rato transporta, né, doença à população. Olhou para atrás, que é o local. Olhou para trás. Na questão 5, nós temos aí a diferença da palavra assento, com C e com 2 S, comprimento e cumprimento, descrição e descrição, cesta com C e cesta com S, e absolver e absorver, concerto com C e concerto com S, tráfego e tráfico, soar e suar. Bom, essas palavras que são semelhantes na grafia e na pronúncia, elas são chamadas de parônimos. Vejam que absolver e absorver, elas são parecidas. Cesta e cesta são escritas diferentes, mas a pronúncia é igual, tá certo? Igual a palavra assento, igual a palavra concerto, mas cada uma tem um sentido diferente, tá certo? Então, para não errar, eu já pedi a vocês que tenham um dicionário em mãos para poder vocês fazerem as atividades e as pesquisas relacionadas à escrita e o significado de algumas palavras da nossa língua. Vamos lá então, qual é a palavra que vocês devem colocar nos espaços? Estão aí destacadas, né, de vermelho, entre parênteses, de acordo com o sentido, aí vocês irão utilizar ou uma ou outra. As palavras caráter, fênix e sensível têm acento, que se refere ao acento da palavra tônica, certo, gente? Então, é acento com C, é a primeira opção. Elas têm acento na penúltima sílaba. Acento é aquele sinal gráfico que vai nas palavras, nas sílabas tônicas. Então, esse acento é escrito com C. O outro acento é o local onde as pessoas podem se sentar. Um exemplo seria assim: ao embarcar na aeronave, verifique o número do seu assento, ou seja, o número da sua poltrona que você vai viajar. Na letra B, meça ou é comprimento ou é cumprimento? Bom, são bem parecidas, porém cada uma com sentido diferente. Bom, comprimento ou cumprimento. Meça ou cumprimento entre ou é comprimento, pessoal, da caixa para verificar se todo o material cabe nela. Meça ou comprimento. Quando se diz de uma unidade de medida, o tamanho é com O, comprimento. Já a palavra cumprimento seria uma saudação. A letra C, descrição ou discrição. A atendente da loja vestia-se com elegância e discrição, tá certo? Pesquisem lá no dicionário o significado dessa palavra. Discrição. Já na letra D, o filme será apresentado na sexta para todos os alunos, o dia da semana. Então, quando se trata de sexta, que é o dia da semana, é sexta com S e com X, tá certo? É a segunda opção, conforme combinado com a diretoria da escola. E aí vocês devem escrever uma opção, um exemplo com a palavra sexta. Sexta com C e com S, que é uma cesta de decoração, por exemplo. Na letra E, aquele tecido respirável é absorver ou absorver? É absorver, tá bom, gente? O suor e deixar o seu corpo seco. Na letra F, contratou um pedreiro bastante experiente para o conserto da calçada. É conserto com C ou conserto com S? Nós temos dois tipos, né, de conserto. O com S refere-se ao conserto de sapato, de calçada, por exemplo. Já a palavra conserto com C
se refere a concertos de músicos, concerto de música. Na letra G, nós temos a seguinte informação: é tráfego ou tráfico. O tráfico de animais silvestres é proibido por lei em todo o território nacional. A palavra tráfego se refere ao trânsito, o que não condiz a esse contexto, né? Então, o tráfico, né, de animais silvestres. Tráfico com F e com I é a segunda opção. Já na letra H, nós temos aí: nossos atletas costumam suar, que é de suor. Suar muito durante as maratonas de verão. É suar. Soar se refere ao som. Um exemplo que a gente poderia colocar para essa questão é: o relógio da estação de trem faz soar daqui a pouco. Então, gente, palavras semelhantes na grafia ou na pronúncia, elas são denominadas de palavras parônimas, tá certo? Bom, hoje termina aqui a nossa aula. Um beijo, um abraço em cada um de vocês e até a próxima.